Oi, professor, tudo bom? Meu nome é Alessandro Borges, sou aluno de IA, né, do curso de IA. Eu vou apresentar para você o meu chatbot, ok? Vamos lá. Primeiro vou abrir aqui. Vou mostrar primeiro um pouco do fluxo, tá bom? Que foi criado. Tentei explorar ao máximo as ferramentas que são dadas aqui pela plataforma, pela Lanebot. Aqui, por exemplo, eu coloquei um menu persistente, que ele vai aparecer na parte superior, para dar um acesso rápido às funções do chatbot. E aqui a gente montei um fluxo, né? Primeiro, assim, uma característica que eu quis trazer para o meu chatbot é realmente a questão da humanização, né? Apesar de estar usando um chatbot, a gente tem que deixá-lo mais aparente possível com um ser humano. Então, o que eu fiz? Eu dei um nome, né, para atendente desse chatbot, criei um nome fictício, né, Banco Express Credit, ok? E fiz essa primeira interação. Outra coisa, eu quis criar fluxos um pouco diferentes dos convencionais, tá? Para dar mais objetividade dentro daquilo que o cliente espera, já trazendo também a minha experiência pessoal em relação a usos de chatbots, né? Que normalmente não são muito agradáveis. Então, aqui, o que eu fiz? Coloquei aqui, ó. Olá, eu sou a Aline Moraes, do Banco Express. Qual o seu nome? Bem sutil, bem light, né? E aí, a segunda interação, você pode perceber aqui, ó, essa foi a primeira. A segunda interação, ele vai responder, lógico, né? Aí, legal, né? Ele traz o nome do cliente, que vai armazenar uma variável, como o senhor explicou na aula. E aqui ele vem, ó, sou especialista em crédito, né? Do Banco Express Credit. Em que posso te ajudar? Então, eu não digo qual é a minha função, só digo depois que eu já tenho uma certa intimidade, que eu já sei o nome do meu cliente. E aí, quando eu pergunto no que eu posso ajudar, eu vou para uma caixa de condições. E assim, eu senti falta de algumas ferramentas que me permitissem melhorar um pouco mais o código e tal. Não sei se eu não encontrei, ou se a ferramenta ela é muito básica e realmente não tem. Mas, enfim, o que eu fiz aqui? Eu criei aqui, ó, crédito sem acento, crédito com letra minúscula com acento, crédito com letra minúscula sem acento, empréstimo. Então, seriam essas palavras-chave, né? Empréstimo sem acento, empréstimo com letra minúscula. Caso o usuário digite aí, eu criei um conjunto de condições, de condicionais, para ele poder abarcar aí todas essas opções dentro da frase que o usuário colocar, que o usuário desejar usar. Legal? Daqui vai para um form, né? Então, ele vai, caso ele coloque a palavra crédito no discurso dele, ele vai para um form, o que eu posso ajudar, e aí, desse form, eu vou perguntar alguns dados mais pessoais, RG, CPF. Então, eu não começo perguntando isso, eu vou perguntando à medida que a relação, que o relacionamento, ele vai se aprofundando. Caso ele não trate esses termos, né, crédito e empréstimo, aí eu sugiro para ele um menu já previamente definido, e de repente ele não soube se expressar de forma adequada. Tá. Do form, eu pergunto a ele, eu vou segmentando, né? Então eu digo, ó, em nosso banco, os produtos financeiros podem ser oferecidos tanto para pessoas físicas quanto para empresas e tal. Aí eu dou a opção, pessoa física e jurídica. Daqui eu desmembro, né? Vou para as modalidades de pessoa física e mais embaixo as modalidades de pessoa jurídica. Detalhei um pouquinho mais, então, cada uma das opções, cheque especial, crédito, eu explico assim de forma resumida, sintetizada cada um deles. Lógico que num projeto real a gente descreveria a taxa de juros, aprofundaria um pouquinho mais, mas eu faço um breve resumo do que é o cheque especial, as características, né, pessoal? Você pode perceber, e digo se ele tem interesse. Se tiver interesse, ele marca em sim, se não, é não, né? E o não retorna ele para a caixa inicial de seleção, e o sim faz com que ele progrida. Então, ele vai progredir aqui para outras etapas. Deixa eu ver qual é a etapa que ele vai progredir. Ó, ele vai progredir para mais um form. Nesse form, eu vou pedir mais alguns dados, eu vou me aprofundar. Pedir dados profissionais, dados valor financeiro, valor do empréstimo, como foi sugerido na estrutura da sistematização.
Vou fazer uma análise, né, de variáveis da renda comprovada com o valor que ele solicitou de empréstimo, né? Também senti falta talvez uma ferramenta para personalizar esse critério, talvez eu não achei, né? Mas coloquei, né? Se o valor que ele está solicitando de empréstimo for menor do que a renda, aí ele não empresta, né? E aí ele vai mandar outra mensagem. Então, ó, se ele não tiver uma renda compatível, ó, o valor solicitado está acima, aí eu coloco ajustar valor, mais alguma dúvida, ou finalizar atendimento, né? Se eu para finalizar, eu agradeço. Caso ele tenha alguma dúvida, eu retorno para o menu anterior. E ajustar valor, eu volto ele para a caixa da condicional aqui, para ele poder ajustar o valor que ele está inserindo. Crédito aprovado, caso seja aprovado, e uma avaliação final aqui de agradecimento. Legal? Bora testar aqui então rapidinho. Ó, vou mostrar aqui. Opa, histórico não, peraí. Vamos publicar. Beleza. Desculpa pela moto aí que rolou aí. Beleza. Vamos testar. Bacana. Lógico que não vai dar tempo de eu fazer todos os testes, tá? Vou colocar o link para o senhor poder ver. Então, aqui eu vou fazer o caminho ideal, ó, Alessandro. Aí ele consegue, ó, legal, Alessandro, né? Sou especialista em crédito, do Banco Express Credit, em que posso te ajudar? Aí, se eu escrever uma frase que não tem a palavra nem crédito, nem empréstimo, ele segue com o fluxo contrário, tá bom? Vou colocar, né? Desejo realizar um empréstimo. Como eu falei, eu coloquei sem acento, eu deixei as condicionais já, permitindo isso. Então, sem isso, ok? Aí ele perguntou dados do cliente, aí eu aprofundo um pouquinho mais aqui dentro. Ó, Alessandro, sobrenome Borges, legal. Aqui, ó, RG 2278, pronto. CPF, eu também senti falta de uma máscara, né? Não sei se tem como, teria que me aprofundar um pouco mais na ferramenta. Sende. Em nosso banco, as linhas, aqui eu faço algumas observações, né? Linha de crédito, tal, pessoa física ou jurídica. Pessoa física, aí ele segue, ó, cheque especial, cartão de crédito. Eu escolho o que eu desejo. Tá bem montadinho, tá? Tá interessante, tá legal. Uma breve explicação, se eu quiser realmente, ó, você tem interesse nessa modalidade, basta confirmar para que eu possa continuar. Então, eu clico em sim, tem interesse. Ele pede agora os dados de valor, ó, por exemplo, eu pedi R$ 1.500, ó, minha renda, né? Solicitei aqui o valor do empréstimo, solicitei R$ 500, vínculo trabalhista, vou colocar CLT, emprego professor, beleza, vamos enviar, prontinho. Crédito aprovado, nosso gerente concentrará em contato com você em breve. Legal, né? Poderia colocar também aqui um WhatsApp, sei lá, chamar o atendente, que eu vi que tem essas opções aqui dentro, tá bom? Então é isso, professor, obrigadão. Vou colocar o link para você poder testar melhor, tá bom? Valeu, 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 obrigado.